Olá, meus amores, Shelly, mais uma vez aqui para a nossa aula de Geografia. Tudo bem com vocês? Acredito que está todo mundo bem, todo mundo legal, não é verdade? Dando continuidade ao nosso assunto, falando sobre recursos naturais, já convido todos vocês a pegarem os seus livros e colocarem aí na página 179, na qual o nosso assunto irá falar sobre o que hoje? Os usos e os impactos dos recursos naturais. Todos os recursos estudados anteriormente têm uma aplicabilidade, isto é, um produto final que vai ser feito, dele mesmo. Porém, nem sempre a utilização dos recursos naturais é boa para a natureza. Observe a seguir alguns usos e impactos ambientais causados pelo uso dos recursos naturais. Começando aqui pelos recursos biológicos. O ser humano, diferentemente dos animais, ele sempre buscou criar objetos e transformar o espaço onde ele vive. Certo? E para que isso acontecesse, a humanidade utilizou e ainda utiliza recursos biológicos. Atualmente, a sociedade chegou a um momento da história bastante problemático do ponto de vista ambiental. Segundo alguns pesquisadores, se a humanidade continuar a explorar a vegetação ou os próprios animais, haverá assim um desequilíbrio ambiental, irreversível. E mais um pouquinho aqui abaixo, a gente consegue fazer a visualização aqui do quadro para saber mais, que é um relatório, certo, que mostra que o Brasil ele lidera o desmatamento de florestas tropicais. O estudo do Global Forest Watch mostra que na soma de todos os biomas, não só a Amazônia, o Brasil ele foi o país que perdeu mais árvores no ano de 2018 em todo o mundo, em cerca de 1,3 milhão de hectares de florestas primárias, que são aquelas que não tinham sofrido ainda nenhuma interferência humana, certo? E os cientistas afirmam que as florestas, os pântanos e as savanas do Brasil, elas são cruciais para, assim, uma grande diversidade de povos indígenas, também para a estabilidade do clima e para a conservação da biodiversidade, certo? Dando continuidade, entramos aqui sobre os recursos hídricos. A água ela se torna um recurso natural quando passa a ser utilizado pelo ser humano, não é verdade? E o uso deste recurso, ele é fundamental, pois ele diminui a sede das pessoas, da população. Porém, a água também é usada para outras atividades em nossas casas, na indústria, não é verdade? Nos comércios e também na agricultura. A imagem aqui ao lado mostra o quê? Não é? A poluição das águas é um grave problema que pode afetar a vida de todos os seres vivos, certo? E como estudamos no capítulo anterior, quando poluímos as águas ou as usamos de forma irresponsável, estamos assim, comprometendo a disponibilidade desse recurso para o nosso consumo e também além de afetar as espécies de animais e plantas que também dependem dela para sobreviver, tá? Chegando aqui nos recursos minerais, atualmente os recursos minerais são os mais explorados e estão em praticamente todos os produtos industrializados que consumimos no nosso dia a dia. A natureza é a principal fonte de matéria-prima e de energia para a atividade industrial. E sem os recursos minerais, gente, muitas indústrias, muitas empresas nem existiriam. Vamos observar aqui o esquema a seguir. A primeira imagem está mostrando aí a bauxita, que é um mineral, certo, que contém assim a grande presença de hidróxido de ferro, tá? A segunda imagem já mostra o quê? O hidróxido de ferro é processado por uma indústria, certo? E vira assim chapas de alumínio. E na terceira imagem mostra o quê? As chapas de alumínio também são processadas e viram latinhas de refrigerante. Olha aí o processo, o desenvolvimento aí desse recurso mineral até chegar, em nossas mãos, na nossa mesa. Olha aí que interessante, como é feita aí a latinha de refrigerante. Sendo assim, dando continuidade, ele vai passar aqui a página, certo? A questão agora dos recursos, o uso dos recursos minerais, tá? Que eles são extraídos diariamente da natureza e é bastante diversificados. Eles são transformados nas indústrias ou utilizados na construção de vias e edificações.
O minério de ferro, ele, por exemplo, ele é derretido pela indústria, que mistura assim com outros minerais metálicos, certo? Para a formação de produtos. Um exemplo, né, desse recurso aí é o aço, pois ele é muito utilizado na construção de máquinas e também na construção civil, certo? Na construção civil. E na indústria da construção civil, além de do ferro, materiais como a pedra, brita, né, e a areia também são importantes, pois eles vão ser utilizados para fazer o concreto utilizado na estrutura de uma obra, como mostra aqui a imagem, né? A gente consegue fazer a identificação aqui, ó. O cimento e a argila são materiais básicos da construção civil, certo? E fora esses materiais citados na construção civil, também existem outros produtos provenientes dos recursos minerais, que são utilizados como cimento e argila, tá? E para o saber mais, aqui, né, mostra de onde vem o sal da cozinha, que a gente utiliza, né, para cozinhar. Pode parecer estranho, porém o sal que você come no arroz, no feijão, na carne e em outros alimentos salgados, eles pode ser um mineral extraído em jazidas. Além do refino, né, do sal marinho, existe também o sal rochoso, o hálite, que é extraído de minas de sal. Portanto, essa extração está ligada ao extrativismo mineral, ok, galerinha? Olha só aqui, aqui a gente tem uma imagem, né? Mostrando aqui a área da extração do sal. E o sal, né, que a gente utiliza para temperar os alimentos, ele é um recurso mineral natural que é extraído, certo, da superfície da terra. Olha aí que interessante, não é verdade? Dando continuidade, na próxima página a gente vai ver aqui, certo, uma tabela na qual a gente vai conhecer alguns dos principais minerais explorados por nós e os usos que a gente faz dele, certo? Como a gente utiliza ele. Também nessa mesma página, galera, logo de início, vocês vão conseguir visualizar a imagenzinha do RA, que vai ser preciso você utilizar o seu celular ou o seu tablet, certo? Clica aí no aplicativo SciHack e você vai ver algo lindo e bem interessante, certo? Sobre o conteúdo que a gente está vendo aqui. E exemplos aqui dos minerais, alguns usos e a imagem, certo, que vai estar trazendo o que a gente consegue visualizar aí. O alumínio, né, a gente faz uso nos navios, nos automóveis, aviões, nos utensílios domésticos, tá? Nas embalagens, tintas, nas janelas, tijolos e também em explosivos, certo? Aqui mostra uma imagem que está relacionada com o alumínio. O chumbo, a gente vai poder encontrar ele, certo? Esse mineral nas baterias, nas gasolinas, tinta, nos vidros, né, especiais e também nos corantes, como mostra a imagem. O cobre, ele já vai estar, né, nos fios elétricos, defensivos agrícolas, tratamento da água. E aqui, né, mostra aqui os fios elétricos, para vocês visualizarem. E assim, entre tantos outros, certo? Você pode estar fazendo essa leitura aí bem interessante, tá? E a gente vai passar agora para a nossa atividade na ficha. Então, já convido vocês a pegarem suas fichas e colocarem aí na página 107, tá bom? E na página 107 fala o quê? Complete o diagrama a seguir, descrevendo os recursos naturais de acordo com a sua classificação. Essa classificação, galerinha, você pode estar encontrando na página 176, certo? Onde vai estar mostrando a classificação dos recursos naturais. Então, bora lá. Os recursos naturais. Temos aí, né, os 3 tipos, que são os biológicos, hídricos e minerais. O recurso natural biológico, ele engloba o quê? Engloba materiais, né? E energia que pode se obter de seres vivos, ok? Bora lá escrever?
Muito bem, certo? E os recursos hídricos? Eles são representados pelo quê? Show de bola, né? Pelas águas superficiais e também as águas subterrâneas, que podem ser utilizadas pela sociedade, não é? E também para os animais. Dando continuidade, né, temos aqui o recurso natural mineral. E eles são concentrações de minerais que são encontrados aonde? Na superfície terrestre. Muito bem, certo? Ok? Passando para a nossa próxima questão. Segunda questão, a tia, ele vai apagar ali a lousa, certo? Para não atrapalhar a gente. Então, a segunda questão está falando o quê? No caça-palavra, encontre os exemplos de recursos minerais a seguir e pinte de cada um de acordo com o seu tipo e conforme a legenda, certo? Então, aí você vai precisar de um lápisinho na cor azul, certo? Um na cor verde e outro na cor amarela, tá? O azul vai representar o metálico, o verde, o não metálico e o amarelo, o energético, tá bom? Então vamos lá. Você vai fazer aí, certo? Vai encontrar essas palavrinhas primeiro e depois você vai pintar ela em cada grupo, né, que ela faz parte. Então vamos lá. Primeira palavrinha. A gente consegue visualizar aqui, ó, palavrinha ferro. Certo? Opa. Pronto, ferro. Próximo. A gente consegue também visualizar pertinho de ferro, a gente tem aqui, ó, calcário, certo? Próxima palavrinha. A gente consegue visualizar aqui, ó, areia. Também, aqui, ó, saibro.
Próxima palavrinha. Também temos, ó, petróleo. Temos aqui também, ó, pirita, certo? Temos diamante. Observem, para vocês encontrarem mais também. Temos o carvão, a bauxita, e essas são as palavrinhas, certo? Que a gente encontrou. Então, para a gente dar continuidade, a tia ele vai fazer assim. Vou fazer aqui a representação do metálico, do não metálico, tá? Com alguns pincéis que a tia ele tem aqui. E o energético. Então, para representar o metálico, a tia ele vai utilizar o pincel azul, tá? Para representar o não metálico, a tia ele vai utilizar o pincel preto. E para representar o energético, a tia ele vai usar o pincel vermelhinho, tá bom? Então, vamos aqui agora fazer a pintura dos que são metálicos. Já sabe qual é? Muito bem, ó, a gente tem aqui, ó, o ferro, certo? Você pinta aí com o azul. Também temos aqui, né, ó, a bauxita. Quais outros? Temos também a pirita, certo? Aqui, ó. E também, Glorinha, tem outra palavrinha aqui, ó, que a gente, né, não marcou. Você já descobriu qual é? Muito bem, olha só, temos aqui o ouro, certo? Pinta aí também. Então, a gente fez a pintura das palavrinhas, né, da legenda que é dos metálicos. Agora, a gente vai fazer dos não metálicos, que são quais? Diamante, próximo, o saibro, a areia e também o calcário, certo? E agora, finalizando aqui, certo, a pintura dos elementos, certo, dos recursos energéticos, que é o petróleo e o carvão. Tá bom? Deu para compreender? Lembrando que as palavrinhas que estão pintadas de azul, elas estão representando os elementos metálicos, certo? Os recursos metálicos. Os que estão pintadinhos com o pincel preto que a tia explicou, né? São os não metálicos. E os que estão pintadinhos com o pincel vermelho são os energéticos, ok? Deu para compreender? Show de bola! Dando continuidade, vamos agora passar para a terceira questão. Ele vai só apagar aqui o quadro, tá bom? Para não atrapalhar a gente. Assinale RR para recursos naturais renováveis e NR para os recursos naturais não renováveis, certo? Os recursos renováveis são aqueles que não se esgotam, verdade. E os não renováveis é aqueles que já podem, né,
se esgotar, porque a sua capacidade de regeneração natural vai ser bem menor, tá bom? Então, bora lá. A energia solar, ela é um recurso renovável ou não renovável? Renovável, não é verdade? Então, a gente vai colocar aqui o RR. E a água? É um recurso também renovável, não é? Então, coloca aí, RR. E o minério de ferro? Ele é um recurso não renovável. Então, você vai colocar aqui, ó, NR. E o petróleo? Também não é um recurso não renovável. E a bauxita? NR também, certo? Próximo ladinho ali, né? O carvão mineral? NR ou RR? Muito bem, se você disse NR, acertou. E a energia do vento? Sim, ele é um recurso renovável, né? Então, você vai colocar aqui, ó, RR. E a energia hidrelétrica? É um recurso renovável, certo? RR. E o calcário? É um recurso não renovável, certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Espero que vocês tenham entendido, certo? Qualquer dúvida, procura a tia Eli no WhatsApp que ela vai tentar sanar suas dúvidas. Lembrando, não esquecer, certo, gente, de preencher o formulário, certo, do Google Form da nossa atividade avaliativa, tá bom? Qualquer dúvida, procura a tia Eli no WhatsApp. Beijão e até a próxima aula. Tchau!